Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de estudos com a nossa disciplina de planejamento e projetos agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e hoje eu estarei na sua companhia. Nós iremos discutir agora numericamente os indicadores de viabilidade econômica e financeira, tá? Nós já destacamos então que a viabilidade financeira é aquela que se baseia no resultado positivo, tá? E a viabilidade econômica é aquela que se baseia na comparação, né, dos resultados da sua atividade com outras possibilidades de investimento, né? Sejam eles em atividades produtivas ou em variáveis de rendimento, né? Monetário, financeiro, bancário, enfim, aquilo que você escolher aí para tomar como renda. Bom, eu vou começar o nosso encontro de hoje já provocando vocês, e a minha provocação vai na seguinte pergunta. Nós temos aqui 4 projetos: o projeto A, o projeto B, o C e o D, acompanhado de seus respectivos resultados, que financeiramente foram viáveis, são positivos. Todos eles apresentaram lucro, tá? E aí eu quero uma decisão da sua parte. Qual dos 4 projetos você escolheria para entrar comigo de sócio? O projeto A, com um lucro de 1.150, o projeto B, que deu um lucro de 3.570, o projeto C, que deu lucro de 2.100, ou o projeto D, com um lucro de R$4.000? Eu tenho certeza que você, deve estar pensando, em qual dos projetos você vai escolher. Alguns são muito tendenciosos a escolher o projeto D, por ser um projeto de maior lucro, mas a gente não pode tomar decisão com pouca informação. Nós só temos essa informação do lucro, e essa informação é muito pobre para a gente, tá? Então a gente vai soltar um belo grande aqui, depende. Depende de N situações, pessoal. Depende de considerações que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender de outras variáveis para a gente poder tomar a decisão de qual projeto devidamente escolher. Então, quais seriam esses elementos, então, que nós precisaríamos considerar para a gente poder tomar a decisão de forma mais acertada? Será que se eu tivesse informado para você, além do lucro, o valor do investimento, será que isso ajudaria você a tomar decisão? Além de saber o valor do investimento, você sabendo também o risco dessa atividade, você sabendo também a liquidez desse negócio, a capacidade dele se transformar em dinheiro, Saber também o fluxo de caixa, conhecer as entradas, as receitas, e conhecer também as saídas. Isso facilitaria para você tomar a decisão? Se eu informasse para vocês também o tempo de retorno do investimento, sendo que o projeto A ali, que era o projeto de menor lucro, se recuperasse isso em uma semana, e o projeto D, que teria o maior lucro, recuperasse isso em um ano, será que isso impactaria na sua decisão? Será que você ficaria satisfeito de entender qual a rentabilidade que esse investimento está sendo feito, comparando isso com atividades de rendimento de baixo risco? Será que seria interessante se eu informasse para você a necessidade de qualificação dessa mão de obra, Porque não adianta ter um negócio muito bom que ninguém sabe operar. Então, pessoal, são N fatores para a gente poder tomar a decisão. Quanto mais elemento, melhor, Quanto mais elemento a gente considerar, mais acertada vai ser a nossa decisão de escolher entre projetos. Bom, eu vou começar com vocês tratando aqui do caminho mais fácil, para a gente poder analisar a análise de projetos. Já vou adiantando que a nossa aula de hoje, todos os indicadores de viabilidade que eu vou tratar com vocês, eles possuem uma deficiência. E essa deficiência é
na sua essência, não considerarem o valor do dinheiro no tempo. Eles não consideram, então, variações, por exemplo, inflacionárias, sendo necessário que você, então, projetista, faça as atualizações dos dados, que isso vai te gerar um pouco mais de critério, né? Vai te gerar um pouco mais de perícia, para você ter esses números atualizados, e não trabalhar com números aí, né, antigos, né, com números desatualizados. Então, nós vamos tratar desses elementos aqui, né, desses indicadores que têm isso como deficiência, mas essa deficiência ela pode ser sanada caso você atualize esses dados mediante aí, né, um mercado com variações de perda do valor do dinheiro no tempo. Então, o primeiro indicador que eu vou tratar com vocês é o indicador da relação benefício-custo. Tem certeza que já ouviram falar sobre isso, né? Análise custo-benefício, né? Então, a gente já escutou bastante tratar sobre isso. Na prática, pessoal, muitos produtores, né, mesmo desconhecendo todos os conceitos, né, de indicadores de viabilidade, é um dos elementos mais utilizados, tá, pelos produtores. A consideração, então, do cálculo benefício-custo, que tem como um ponto forte o cálculo ser muito simples, tá? Ele é feito aí se não for feito de cabeça, ele é feito numa máquina de calcular extremamente simples. Ele tem como ponto fraco não considerar o valor do dinheiro no tempo, né? Se você comparar projetos aí de datas diferentes, com certeza você não consegue tomar decisão se você não atualizar esses dados. E tem uma outra relação que você só pode comparar índices de projetos de mesma duração. Por quê? Porque a gente entende também que existe uma variação, né, do dinheiro no tempo. Por exemplo, se a gente estivesse avaliando projetos em moeda estrangeira, estivesse avaliando projeto em dólar, por exemplo, a variação, talvez semanal, mensal, isso pode impactar caso um projeto tenha uma semana a mais ou uma semana a menos. Então, a ideia de você fazer a comparação, né, entre projetos utilizando a relação benefício-custo se dá com projetos, então, de mesma duração. Então, como é que a gente pode fazer o cálculo aqui, então? Nós podemos calcular a análise benefício-custo baseado no somatório dos resultados de caixa, né, o resultado de todas as nossas receitas, dividindo isso pelo investimento líquido que foi feito, né, ou por quanto você desembolsou de dinheiro para que essa atividade fosse executada. Em suma, né, nós poderíamos trabalhar que benefício-custo é a relação, então, entre as receitas dividido pelos gastos. Esse valor, pessoal, final, ele vai gerar um índice, ele vai gerar um indicador que não tem unidade, tá? Ele não está em reais, ele não está em porcentagem, ele é um indicador somente de parâmetro comparativo. Então vamos tratar como exemplo. O nosso projeto A lá, ele possui receitas de R$11 mil, ele possui gastos de 9.850 e ele apurava um resultado positivo lá de R$1.150. Né? Já temos mais informação aqui para poder tomar decisão. A gente analisando a relação benefício-custo, né? O benefício aqui, que foi gerado, dividido pelos custos que foram realizados, nós temos um índice aqui de 1,11, aqui uma dízima periódica. Bom, até aqui, né, temos só um indicador, nenhuma decisão ainda dá para ser tomada, a não ser falar que esse projeto é financeiramente viável, porque ele é superior a 1, né, o seu valor aqui do seu índice. O projeto B, ele nos deu ali receitas de R$13.500, com gastos de 9.930, gerando um resultado positivo de 3.570. Então podemos dizer que tanto o projeto A quanto o projeto B são viáveis financeiramente. E economicamente, qual dos dois é o mais viável? A gente trazendo o indicador aqui de relação benefício-custo, ele traz o índice aqui de 1,35 dízima periódica. Pessoal, já dá para a gente tomar alguma decisão baseado somente em análise benefício-custo. Analisando os dois indicadores, nós podemos chegar à conclusão que os dois são viáveis, porque eles possuem, né, indicadores superiores a 1, e nós escolheríamos aqui, então, o caso de
para a análise de custo-benefício, o que tem o maior índice, né? Nós queremos o maior benefício em relação ao custo que está sendo empregado. Então, nesse caso aqui, nós vamos escolher o de maior índice. Se a gente tivesse, por exemplo, escolhendo produtos e esses produtos eles estivessem com a relação, por exemplo, de você comprar o produto com o menor preço possível, aí nós escolheríamos, né, a relação benefício-custo com o menor índice, porque a gente quer pagar menos gastando, né, o mínimo possível. Mas no caso da análise de projetos, nós vamos nos ater aqui a escolher os projetos de maior índice. Ok, pessoal? Bom, o segundo indicador de viabilidade que nós vamos tratar aqui é o indicador de lucratividade. Esse aqui é muito utilizado na área comercial, né, na área empresarial de modo geral, sendo ele um indicador que mede o lucro líquido da atividade em relação às suas vendas, em relação às suas receitas. Isso quer dizer que o quanto se sobra na forma de resultado, né, na forma de lucro, depois que a empresa paga todas as suas despesas e todos os seus impostos. Por isso nós vamos tratar ali do nosso lucro líquido. Ele pode ser calculado mediante a seguinte equação que vai gerar um índice percentual. Lucratividade é igual ao lucro, que vai ser a receita total menos os custos totais, dividido pela receita total vezes 100. Um exemplozinho para a gente poder entender. Olha só, a gente apurou uma receita lá de uma empresa no ano de 2009 de R$200 mil. E ela gerou um resultado, então, né, nesse mesmo ano, de R$30 mil. A gente fazendo a análise de lucratividade, né, 30 mil dividido por 200 mil vezes 100, vai gerar uma lucratividade anual de 15% ao ano. Olha só, que legal, né? 15% ao ano. E o que a gente faz com essa informação? Aí vem a pergunta, 15% ao ano é bom ou ruim? A gente já chegou à conclusão que o indicador de viabilidade financeira ele já está atingido. E economicamente? Esse projeto de 15% ao ano é bom ou ruim? Vou deixar vocês pensando um pouco e aí no nosso próximo indicador eu trato desses dois elementos. O nosso próximo indicador aqui é o indicador de viabilidade de rentabilidade. Rentabilidade, pessoal, é um indicador de atratividade que vai medir o retorno do capital que você investiu, né? O que ele vai devolver para você mediante o uso desse investimento que foi realizado. Isso significa, em miúdos, pessoal, o quanto que o empresário, né, o quanto que o projetista recupera do valor que ele investiu por meio dos resultados que forem percebidos pela atividade, né, dos resultados do incremento que foi percebido lá no negócio. O cálculo ele pode ser feito, né, mediante a equação de lucro, né, que vai ser o nosso receita total menos o custo total, dividido pelo total do capital investido vezes 100. Isso vai gerar para a gente um indicador percentual de rentabilidade. Trabalhando aqui com um exemplo, nós temos um exemplo ali de um investimento que foi realizado de R$100 mil, por exemplo, a compra de um trator, né, para uma propriedade rural, e se percebeu com o incremento desse trator, os resultados, né, comparado com os outros anos, a gente teve ali R$20 mil de resultado positivo, financeiramente viável e economicamente. Temos lá a rentabilidade de 20 mil dividido por 100 mil vezes 100, uma rentabilidade de 20% ao ano. Bom, beleza, ótimo, né? 20% ao ano de rentabilidade. O que isso significa? Isso é bom ou isso é ruim? A pergunta, pessoal, vem num ótimo, né, e num excelentíssimo e gritante depende. Depende porque eu preciso comparar esses números, tanto de lucratividade quanto rentabilidade, com outros elementos para tomar a decisão se esse indicador é viável economicamente. Vamos fazer uma análise aqui. Se a gente usar como parâmetro os nossos indicadores da nossa aula anterior, por exemplo, caderneta de poupança, inflação, a variação do dólar, taxa Selic ou a
a porcentagem de rentabilidade ou lucratividade que uma atividade fora dessa que a gente está tratando, quanto que ela teria de resultado, aí sim nós poderíamos começar a fazer comparações. 15% de lucratividade ao ano, comparado com a poupança, é muito mais viável economicamente essa atividade. No caso da rentabilidade, olha só, nós temos aqui o incremento desse trator com uma rentabilidade aqui de 20% ao ano. Se isso se manter, em 5 anos esse trator está pago. E aí? Se recuperar o investimento de uma atividade em 5 anos, é bom ou ruim? Números literários brasileiros mostram que esse é o prazo limite, o prazo máximo para qualquer atividade ter o retorno do seu capital, o período aí de 5 anos, avaliando a entrada e saída dos fluxos de caixa. Ok, pessoal? Então aqui essa é a resposta, um grande aqui, um enorme, um gritante depende, tá? Um depende para poder fazer a explicação aqui desses elementos. Um outro indicador de viabilidade, tanto econômica quanto financeira, para tratar com vocês, é o tempo de retorno de investimento, também chamado aí de payback, pay, pagar, back, retorno, tá? É o tempo de retorno do investimento que foi realizado aí pelo projetista, pelo empresário. Ele pode ser gerado pelo índice, esse indicador que considera o tempo de retorno de investimento, sendo ele calculado pelo valor inicial do capital, que é o valor de mercado do produto que está sendo investido, ou o investimento monetário que foi realizado, dividido pelo resultado de caixa que foi apurado, sendo que esse resultado ele é encontrado diminuindo as receitas, menos os custos variáveis da atividade. Os indicadores de payback também podem ser avaliados mediante fluxo de caixa, tá? A gente utilizando em fluxo de caixa aqui, por exemplo, em forma de tabela. Olha só essa tabelinha. Ela nos mostra lá que no período do ano zero, na data atual, hoje, foi-se realizado ali um investimento lá de 2 milhões de reais, por isso ele entra negativo, lembra da nossa aula anterior, fluxo de caixa. Não tivemos receitas nem despesas, estamos com um saldo negativo de 2 milhões de reais, gerando um acumulado também de 2 milhões de reais. A partir do andamento da atividade, o primeiro ano se fechou ali, o nosso ano fiscal, o nosso ano agrícola, e nós percebemos ali que tivemos 2 milhões de reais de receita. Mas nós tivemos também 1 milhão e 300 mil de despesas, gerando um saldo positivo de 700 mil reais. Como aqui nesse caso, pessoal, a gente devia 2 milhões e a gente começou a entrada de caixa de 700 mil, nós passamos a dever 1 milhão e 300 mil. E assim, ano a ano foi sendo percebido, até chegar que no ano 2 nós viramos o jogo, o sinal aqui passou a ser positivo e nós tivemos então o payback dessa atividade. Nós tivemos aqui um retorno do capital e tivemos aqui um acumulado até de 200 mil reais a mais a partir do segundo ano. E aí, atividade com 2 anos, tá bom ou tá ruim? Depende, Depende a gente comparar com alguma coisa. Vamos comparar então com uma outra análise de payback, o nosso projeto B. E esse projeto B, ele dá ali investimentos de 3 milhões e meio de reais. Aqui a gente tem que corrigir isso aqui, nós não temos essa receita. Deixa eu voltar ali, até para ficar correto, o nosso exemplo aqui. Isso. Então agora sim. Então a gente teve um investimento ali de 3 milhões e meio de reais, que não tivemos despesas e nem receitas no nosso primeiro ano, gerando um saldo acumulado de 3 milhões e meio, e aí um acumulado lá de 3 milhões e meio. A atividade foi começando a se desdobrar, não foram feitos novos investimentos, senão nós vamos ter que considerar aqui sinais negativos aqui também dentro do sinal do investimento e isso acumular ali como capital devedor. E a gente pode perceber aqui que no nosso projeto B, o tempo de recuperação desse investimento foi com 3 anos. Então vamos analisar isso, como é que nós apuramos esse resultado. De acordo com o tempo de retorno de investimento, de acordo com o payback,
o projeto A levou 2 anos para se recuperar, o projeto B 3 anos. Olha só, considerando somente o indicador de tempo de retorno de investimento, né? Considerando somente o indicador de payback, o mais viável é o de menor prazo. Quanto mais rápido recuperar o dinheiro, melhor. O porquê? Porque os projetos que têm um prazo mais demorado, eles ficam mais tempo expostos a variáveis externas, né? A variáveis aqui que são incontroláveis, como, por exemplo, a inflação, se a gente tiver relação aqui de variação com a taxa de câmbio, se eu tiver, por exemplo, análises que impactam em decisões políticas governamentais, né? Então tudo isso aí são situações que impactam diretamente também projetos de mais longa duração, tá? Por quê? Porque essas variáveis externas, como são incontroláveis, nós não podemos então, né, talvez monitorar isso tão perto. Isso pode gerar, inclusive, um problema, né? Pode gerar aqui uma fragilidade aqui em relação a projetos mais demorados de forma temporal. Certo, pessoal? Na nossa próxima aula eu vou tratar com vocês dos indicadores financeiros que consideram o valor do dinheiro do tempo na sua própria essência, tá? E aí a gente vai tratar e entender como é que funciona a questão da capitalização, a descapitalização de recursos financeiros, para a gente entender aqui mais um pouco sobre viabilidade econômica e financeira. Combinado? Então, aqueles que estiveram comigo até aqui, eu agradeço a sua companhia. Uma boa semana de estudos. Obrigado e até a próxima.